What's up, gamers? Eu sou o Johnny David. Meu nome é Davidson Leandro. Hoje estamos apresentando pela Party Games um novo jogo chamado ZNE, Zoeira Never Ends. Esse jogo ainda está no Kickstart. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Aproveitem que vocês têm poucos dias, que já está acabando. Como é que funciona o jogo? O jogo não foi disponibilizado ainda pra gente, mas eles disponibilizaram um print and play. Como é que funciona isso? Eles disponibilizam um PDF pra gente, a gente imprime e faz o teste para ver como é que funciona o jogo. Se vocês quiserem, vocês podem também baixar. Tá lá no link do site deles, mas eu vou tentar colocar o link aqui embaixo também. Como é que funciona esse print and play? Primeiro vem 50 cartas de ação. São as cartas que você vai utilizar para poder jogar. Cada jogador vai ter sua quantidade de cartas, vai poder comprar de acordo com o turno e assim vai. Nós temos uma carta de cenário, que é essa daqui, e eles disponibilizaram também 4 cartas de personagens. Cada um vai poder escolher um personagem. Logo, você vai poder jogar de 2 até 4 pessoas com esse print and play aqui. Como é que inicia o jogo? Primeira coisa que você tem que ter: 2 pessoas. No mínimo, né? Até porque um jogo onde você tem que zoar outras pessoas não tem como você jogar sozinho. A menos que você seja autista. A gente vai ser processado. Eu acho. Outra Vamos usar coisa, todo mundo então. Já que é um jogo de zoeira, a menos que você seja gordo. E careca. Cala a boca. Tira esse boné. Cala a boca. Outra coisa que você precisa é de uma moeda. Uma moeda, sim. Eles fizeram uma temática bem legal, uma jogabilidade, na verdade, que durante o jogo, para você comprar uma carta no seu turno, você precisa jogar uma moeda. Se sair cara, você compra uma carta. Se não, coroa. Mas futuramente a gente vai falar melhor sobre isso. Então o que você precisa? Das cartas de personagem e cenário, as cartas de ação e também uma moeda para iniciar o jogo. Primeira coisa que você tem que fazer. Lembrando também que tem a contagem de pontos de moral. O Johnny ele fez um aplicativo bem legal no celular que a gente faz a contagem. Mas caso você não tenha, que eu não acredito que eles não disponibilizaram, tem que ter também um papel e uma caneta para você anotar para não se perder. Ah, verdade. Eu vou disponibilizar para vocês esse aplicativozinho aqui, ó. Vou dar um zoom depois, pode ficar tranquilo. Que nele você coloca o nome do jogador que você quer, dos 4 jogadores, e você vai aumentando e diminuindo os pontos. Já até botei aqui com 10 pontos, que é como você começa. Voltando aqui para a inicialização. Primeira coisa que você tem que fazer é entender como funciona a sua carta de cenário, que ela vai ser a primeira carta. Então essa daqui vai ser uma das principais cartas do jogo. Mas tem uma coisa muito importante. As opções que vêm na carta de cenário são as principais no início. Quando você joga uma carta de ação, ela burla qualquer regra já existente na carta de cenário. Então a prioridade sempre vai ser a sua carta de ação. Mas no início a carta de cenário ajuda bastante. Você coloca a carta de cenário aqui no meio. E nós temos também a carta dos jogadores. São 4 cartas e cada jogador tem uma habilidade diferente. Isso é bem legal para a temática do jogo. Então eu vou dar uma embaralhada aqui. E cada um de nós vai escolher uma carta para a gente poder iniciar no gameplay. Eu, por exemplo, peguei a carta chamada Indelicada. Como é que essa carta funciona? Escolha um jogador para descartar uma carta da mão. Você não pode escolher um jogador com 2 ou menos cartas na mão. Logo, se eu quiser jogar essa carta aqui, eu posso fazer com que a pessoa tire uma carta da mão. Literalmente, ela vai escolher a carta que ela quer, não sou eu que escolho, ela escolhe, mas ela é obrigada a descartar uma carta da mão dela. Você pegou qual? King Size. Escolha uma carta da sua mão para trocar com outra da mão de um jogador à sua escolha. Que também é uma carta bem interessante. Você que vai escolher a carta que você vai pegar da pessoa. Então vamos lá, cada um escolheu o seu personagem, colocou a carta pertinho de você e vamos embaralhar o baralho de ações. Coloquei aqui ele perto do cenário e agora começa a questão da divisão. Como é que funciona a divisão inicial? Cada jogador vai ficar com 5 cartas.
1, 2, 3, 4, 5. E agora é a hora que inicia o seu turno. Cada um vai começar a jogar. Bom, nós começamos com 10 pontos de moral, como o Johnny já tinha dito. É regra, sempre se inicia com 10 pontos de moral. E a cada carta de ataque ou algumas cartas de defesa, você vai perdendo pontos de moral. Você pode também ganhar pontos de moral com algumas cartas. E aqui em cima, vocês vão ver, esse númerozinho aqui em azul é o custo de ação. Todos os jogadores começam com 3 pontos de ação. Você vai usando à medida que você vai usando as cartas. No caso aqui do cenário, o universo da zoeira, o jogador com 5 ou menos de moral ganha mais um ponto de ação. Ou seja, assim que você for perdendo, se você tiver de 5 para baixo, você pode usar 4 ações. E aqui está o custo da ação. Por exemplo, essa carta aqui. Meça sua zoeira, parça. Ela tem o custo de 2 ações. Você pode usar uma outra carta com 1 de ação ou qualquer outra carta também, até formar 4 ações. Os pontos de ações não são acumulativos. Ele termina ao final do seu turno. Assim que você disser que acabou o seu turno, pronto, finalizou. No próximo turno você volta a ter 3 pontos de ação, ou no caso, se você tiver menos de 5, você terá 4 pontos de ação. Esses símbolos aqui embaixo são os tipos de carta. Por exemplo, esse raiozinho laranja, o Johnny depois vai colocar as cartas aí melhor. Quer dizer que é uma ação instantânea, tanto de defesa como de ataque. Você pode jogar ela no seu turno ou no turno de outra pessoa. Sim. Por exemplo, na hora que você quiser. O Johnny pode me atacar, na hora que ele me atacar, eu uso esse raio. Por exemplo, esse aqui. Meça sua zoeira, parça. Quando o jogador usar uma carta, anule-a no momento que foi jogada. Se a carta anulada for uma carta de ataque, o jogador que a usou perde 2 de moral. Caso o Johnny me ataque, eu posso usar ela instantaneamente. A carta é anulada. Eu não perco os pontos de moral nem os efeitos daquela carta. E se for uma carta de ataque, ele perde 2 pontos de moral. Nós temos essa carta aqui com essa ampulheta roxa, que é uma carta de turno. Ela fica rodando até o final do turno. Essa aqui, por exemplo, beijinho no ombro para a zoeira passar longe. Você só pode perder no máximo 1 ponto de moral por carta de ataque, até o seu próximo turno. Por exemplo, essa carta aqui. Ai, cara, como eu amo a zoeira. Fale por que você ama a zoeira. O jogador alvo perde 3 pontos de moral. Ou se ele escolher, perde 2 e dar uma carta a você. Com essa carta aqui, de defesa, mesmo essa carta dizendo que eu perco 3 pontos, eu vou perder 1. Mas, por exemplo, ele pode me atacar com 2 cartas diferentes. Eu vou perder 2 pontos de moral. Essa carta aqui com o pezinho quer dizer que é uma carta de ataque. Essa aqui, por exemplo, você pode tirar 3 pontos. Ou então o jogador que foi atacado, ele pode escolher tirar uma carta da mão dele, entregar a você e perder apenas 2 pontos. Como a gente tinha dito das cartas de defesa, são essas daqui com a mãozinha azul. Todas essas cartas são cartas de defesa. Tem as cartas que são instantâneas ou não, que você pode usar no seu turno. Nós temos também essa carta que é de desafio, que é apontando. Essa carta, por exemplo, um cão foi quem botou para nós beber. Escolha algo para beber e um jogador. Vocês devem beber e quem terminar primeiro ganha. O ganhador adiciona 3 pontos de moral e o perdedor perde 3 pontos de moral. Essa carta ilustra bem aquela mecânica que eu tinha dito, de você perder e até mesmo ganhar pontos de moral. Bom, como a gente usa no futebol a questão do jogo de 6 pontos, essa daqui é uma carta que vale 5 pontos. Porque você ganha 3 pontos de moral e faz o outro jogador perder 2 pontos de moral. E tem outras cartas interessantes também,
de desafio, que é no caso a pedra, papel, tesoura. Que você negocia com outro jogador, na verdade negocia não, você escolhe quantos pontos vale aquela competição. Você vai fazer uma melhor de 3 pedra, papel, tesoura, e quem ganhar leva os pontos que foi proposto no começo. Certo. Iniciando o jogo, então, como é que vai funcionar? Bom, como ele comentou, cada um tem 3 pontos para gastar de ação. Nesses 3 pontos de ação, você pode escolher em utilizar as suas cartas de ações e, se sobrar ponto, você pode usar a sua carta de personagem. Embaixo dela vem aqui ó, o número de pontos que você gasta para utilizar a ação que ela tem. Por exemplo, eu tenho aqui a carta que descarta uma carta na mão do outro jogador. Então, o que eu faço? A minha carta normalmente vai ficar assim. Eu vou virar ela 90 graus para dizer que eu usei ela nesse turno aqui. Para dizer que eu não posso mais utilizar. Quando terminar o turno, eu volto ela para a forma correta. Fazendo isso, eu automaticamente estou obrigando ele a descartar uma carta. Exceto se ele tiver uma carta instantânea que corte qualquer efeito. Mas, como ele não tem, que eu já vi as cartas dele, você vai pegar uma carta sua e vai jogar para a pilha de descarte. Pode chegar do lado da sua. Isso. As cartas que forem para a pilha de descarte são da seguinte forma, que você vai descartar. No caso, como o Johnny falou, da ação que ele fez, que eu tenho que descartar uma carta. Ou então, caso eu use uma carta de ataque, uma carta de defesa ou de desafio, no final do turno eu recolho e coloco na minha pilha de descarte. Sim, exatamente. Você acabou de usar, você já bota ela na pilha de descarte. Eu usei essa daqui, acabou. Eu tenho mais 2 pontos para gastar. Então eu posso... Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Não. Beleza. Beijinho no ombro pra zoeira, passar longe. Essa carta aqui é o seguinte. Você só pode perder no máximo 1 ponto de moral por carta de ataque. Até o seu próximo turno. Eu usei isso daqui, lembrando, ela é uma carta com ampulheta. Então uma carta de tempo. Durante esse turno inteiro, ela vai ficar na minha mesa. Eu só vou descartar quando terminar o turno. E é certo que durante todo o turno, eu só posso perder 1 ponto por cada carta de ataque. Então, digamos que são 3 jogadores. Cada um vai me atacar com 3 pontos, eu só vou perder 1 de cada um. Usei a carta. No caso, agora é a vez deles. Bom, eu vou utilizar essa carta. Nós que voa, bruxão. Também é uma carta de turno. Essa carta é o seguinte. Escolha um jogador, no caso o Johnny. Sempre no início do seu turno e no dele, ele deve elogiar você sem repetir elogios. O jogador alvo perde 2 pontos de moral. Se o jogador deixar de elogiar, perde mais 2 pontos de moral e acaba o efeito dessa carta. No caso, como ele usou a defesa, que só posso tirar 1 ponto, ao invés de 2 pontos, ele só vai perder 1. Mas no final do meu turno, e sempre no início do turno dele, ele tem que me fazer um elogio diferente. Não pode no repetir. início dos turnos, sai fora. No início do seu turno. No próximo, então. No próximo. Só que tem uma diferença. A minha carta tem ampulheta, a dele também. A minha só vai durar por esse turno. A dele vai durar até ou eu deixar de elogiar e perder 2 pontos, ou ele usar uma até carta que elogiar. bloqueia. Como no caso está comigo. Então, acabou meu turno, acabou o turno dele, acabou o turno todo. O que eu vou fazer? Vou levar a pilha para o descarte. Meu personagem volta ao normal. E agora vem a questão da compra das cartas. Como é que funciona isso, seu lindo? Como é que vai funcionar isso? É o meu turno agora, estou iniciando. Já elogiei, mesmo sendo mentira. Eu vou pegar uma moeda que eu pedi para vocês separarem. Como é que vai funcionar? Eu vou jogar uma moeda. Se der cara, eu compro uma nova carta. Se der coroa, eu não compro uma nova carta. Porém, como deu cara, eu vou comprar. Porém, existe uma outra opção também. Se por um acaso der coroa e mesmo assim você quiser comprar, o que vai acontecer? Você vai pegar e vai gastar 1 ponto de moral para poder comprar uma carta. É o máximo que você pode comprar. Mas ainda assim você vai poder comprar.
voltou pro meu turno, e assim funciona toda a questão da temática do jogo, a jogabilidade do ZNE. Bom, é importante dizer também, por exemplo, tenho 4 cartas na mão. Pode acontecer de eu estar com 6 cartas na mão no final do meu turno. Você tem 2 opções. Se no final do turno você tiver 6 cartas ou mais, a primeira opção, você pegar uma carta sua e jogar na pilha de descarte, ou então você paga 1 ponto de moral para continuar com 6 cartas na mão. Independente de quantas tiver a mais. Se você tiver 7 cartas, você pode pagar 2 pontos de moral e ficar com essas 7 cartas na mão, que você vai ter 2 a mais. Ou você pode simplesmente pegar as 2 e descartar. Ponto. Bom, já falamos bastante sobre o jogo, agora vamos para a parte importante. Vamos jogar e vamos ver como é que fica essa zoeira. Isso não vai dar certo. Falou, galera, vamos pro gameplay. Até já. Vamos lá. Começando o gameplay, nossa carta de cenário já está aqui. Batman vs Coringa, obviamente que o Coringa vai ganhar. Tenho dúvidas disso. Veremos. Batman não serve pra nada. Todo mundo fala isso do Aquaman. Não serve pra nada. Veremos, março tá chegando. Março tá chegando. Vai fazer igual fez com Homem-Formiga. Era inútil, veio o filme e ficou bonzão. Não, o Aquaman sempre foi bonzão. Mas voltando ao jogo. Vamos embaralhar esse aqui que ele não sabe de nada. Ó, Inocente. eu. Ó. Tá direito. Pessoal, eu indico, ó, Aquaman e as Profundezas. É um bom livro. HQ. Pessoal, eu recomendo, pessoal, Aquaman e as Profundezas. Uma boa HQ. Água aqui. Para, cara, pra gente fazer logo também, que eu vou ter que parar no meio do gameplay. Tu vai falar, cara. Vai ficar. Pessoal, eu indico também, ó, Aquaman, As Profundezas. É uma boa HQ, conta um pouco sobre a história do Aquaman, gostei muito. Zoa bastante ele. E mostra o que realmente ele é importante. Falando nisso, Todo mundo precisa de peixe, comida. estaremos na Bienal do Livro desse ano, no Rio de Janeiro. E vamos passar pelo stand da Panini e eu já estou vendo que eu vou gastar um dinheiro bonito. Tomara que tenha. Embaralhei aqui as cartas de ação. Vou embaralhar as cartas de personagem. Meu Deus. Marmota dramática. Eu lá tenho cara de marmota. Cala a boca. Olha as 3 primeiras cartas de baralho de compra e depois devolva as cartas na ordem que desejar. Curtir. Indelicada. Escolha um jogador para descartar uma carta na mão. Você não pode escolher um jogador com 2 ou menos cartas na mão. 5 cartas para cada um. Só um detalhe, pessoal. Se por um acaso acabarem as cartas do baralho, o que você vai fazer? Cada jogador vai pegar 5 cartas aqui no morto, no descarte, e vai voltar para o jogo. Você não vai escolher quais são as cartas. Você vai pegar aleatoriamente 5 cartas e vai continuar jogando. Isso uma vez só. Vamos lá, cara ou coroa para ver quem começa. Cara. Coroa. Cara. Ok, tem pra ver. Hashtag bloqueado. O que essa carta aqui faz? O jogador alvo perde 2 pontos de moral e não pode usar cartas de ataque no seu próximo turno. Coloquei aqui. Se ele não tiver, que eu sei que não tem nenhuma carta instantânea, porque eu estou torcendo por isso, ele perde automaticamente 2 pontos de moral. O aplicativo já está aqui ligadinho, todo mundo com 10 pontos. Eu vou diminuindo de acordo com o Meça jogo. suas zoeiras, parças.
Quando o jogador usar uma carta, anule-a no momento que ela foi jogada. Se a carta anulada for uma carta de ataque, o jogador que a usou perde 2 pontos de moral. Opa. 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 Então você perde também? Não, Tem certeza? tenho certeza. Absoluta. Tudo bem. Tem 8 pontos. Ainda tem um ponto pra caramba. Cabeça pra baixo. Colocar de cabeça pra baixo no descarte. Vou usar a minha marmota dramática. O que essa carta faz? Eu vou escolher 3 cartas aqui. Vou ver as 3 e vou colocar na ordem que eu quiser. Pode ir. Bom, eu já usei essa carta, que custa 2 pontos de ação. Só me resta mais 1 ponto de ação para essa rodada, para esse turno. Bom, eu vou usar a minha habilidade. Descarte uma carta. Chateado. Vou descartar essa aqui que eu sempre perco. Pedra, papel, tesoura. Minha vez. Acabou? Final do turno. Jogo uma moeda para ver se eu compro ou não uma carta. Deu cara. Compra a carta. Ah, moleque! Você bebe cachaça? Não. Então essa carta aqui não vai servir pra você não. Eu vou ganhar 2 pontos de moral. Pode ser com água, Coca-Cola. Eu escolho a bebida. Coca-Cola. Coca-Cola tu ganha, você come Coca-Cola. O cão foi quem botou nós pra beber. Escolha algo pra beber e o jogador. Você deve beber, quem terminar primeiro ganha. Ganhador adiciona 3 de moral e o perdedor perde 3 de moral. Espera aí que eu vou pegar a bebida. Segura aí. Eu não vou nem encher. Só com beber. Eu vou ganhar 3 pontos. E você vai perder 2. Vamos lá? Ele é esperto porque ele sabe que eu não bebo. 3 pontos, moleque. Cara bom. É mel e própolis. Uhum. É sério. Cheiro. Eu tô sentindo o cheiro dessa merda. 3 pontos pra mim. Menos 2 pra ele. Nunca mais eu fico resfriado. Olha, tá quente, velho. Finalizou seu turno? Já gastei 3 pontos. Coroa. Hashtag bloqueado. O jogador alvo perde 2 pontos de moral e não pode usar cartas de ataque no seu próximo turno. Meça suas palavras, mas sua zoeira, parça. Quando o jogador jogar uma carta, anule no momento em que ela foi jogada. Se a carta anulada for uma carta de ataque, o jogador que usou perde 2 de moral. Eu lembro dessa jogada em algum lugar. Menos 2, né? 11 a 6. Vou usar a minha habilidade. Descarte uma carta da sua mão. Certeza? Tem. Triste que eu não posso mais bloquear ninguém. Meu turno. Nem usei. Vamos comprar? Não vamos comprar. Eu vou comprar porque eu tenho 11 pontos. Então eu posso perder um e comprar uma carta. Meu Deus, a carta pede 4 de ação, cara. Nós que voa, bruxão. Escolha um jogador, sempre do início do seu turno e no dele.
Ele deve elogiar você sem repetir os elogios. O jogador alvo perde 2 pontos de moral. Se o jogador deixar de elogiar, mais 2 pontos de moral e acaba o efeito da carta. Então automaticamente ele perde 2 pontos de moral. E é só vez seu turno. Obrigado, bonitão. Entendi que é. Para nossa alegria, anula todas as cartas com ampulheta, efeito temporário, que estão ativas no jogador alvo. No caso, Johnny. Saco. E vou usar a carta Perdão pelo Vacilo. Recupera toda a moral que perdeu na última rodada pelo ataque de um jogador à sua escolha. Volta meus 2 pontos. Não tô gostando mais desse jogo não. Eu vou comprar. Você deveria ter comprado antes, mas tudo bem. Um pouco. Cara. Vou usar a marmota dramática. Visualizar as 3 cartas. Pode ir. Bom, como nas regras, o jogador que tem uma carta ou menos na mão, ele pode comprar automaticamente sem precisar jogar a moeda. Que roubo. Vou usar essa carta. Todos os outros jogadores perdem 1 ponto de moral. Se você arrotar ao usar a carta, os jogadores perdem mais 1. Troço no... Cara, um só. Que nojo. 2 pontos. E vou usar a minha habilidade. Descarte uma carta da sua mão. Meu turno. Comprei uma carta. Ai, cara, como eu amo a zoeira. Fale porque você ama a zoeira. Eu amo a zoeira porque a zoeira não tem limite. O jogador alvo perde 3 pontos de moral. Se fosse de rir, estaria ferrado. Moral. E ele pode escolher perder 2 pontos e te dar uma carta. Ou perder 3 pontos de moral. O que você prefere? Perder 3 pontos? Perder 3 pontos. Que triste. Gostei. Como é uma zoeira. Essa carta deve ser boa pra você não me dar ela, hein? Lembrando, agora eu devo estar com 3 pontos de moral. De acordo com a carta cenário, jogadores com 5 ou menos de moral ganham 1 ponto de ação extra. Então agora ele tem 4 pontos de ação. Peço perdão pelo vacilo. Valeu. Você recupera toda a moral que perdeu na última rodada pelo ataque de um jogador à sua escolha. Devolva meus 3 pontos. Pô, mas que saco, cara. Nem ficou aí, garrafa. E vou escolher fazer sopa para nós. Cada jogador escolhe uma carta de sua pilha de descarte e entrega para você. Estas cartas vão para a sua mão. No caso, como só tem eu e ele, apenas uma carta. Posso? Pode. Eu comprei porque Tem uma carta só só. tem uma carta na mão. Fazer uma sopa pra nós. Cada jogador escolhe uma pilha, mesma coisa da sua. Me dá uma carta sua da pilha de descarte. E eu vou aproveitar para usar a marmota dramática enquanto ele está escolhendo. Vou olhar as 3 cartas. Que idiota. Merci. Ah, cara, para! Pra que quero isso? Acabou o seu turno? Calma.
Bom, vou usar a carta pedra, papel, tesoura. Escolha o jogador. Vocês devem jogar pedra, papel ou tesoura. Melhor de 3 pontos. Os jogadores negociam quantos pontos de moral eles podem perder ou ganhar. 1 ponto. 2 pontos. 1 ponto. Quem perder perde 2. Quem ganhar ganha 1 ponto. Beleza. Pedra, papel, tesoura. 1-0. Eu tava abrindo ainda, mas eu tô meio... Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Não. 1. Pera aí. Vamos lá. Pedra, papel, tesoura. Agulha não vai, porra. Tá eliminado. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Não. Ganhei. A pedra amassa o papel. Sim. Como que o papel ganhou da Você pedra? perde 2 pontos e eu ganho. Não. Ah, mas sim. Foi o que eu disse. Quem perder Se perde eu 2, quem perder, ganhar eu perde perco 1. 2. Se você ganhar, é mesmo burrice minha, cara. Que idiota. Tô triste agora. E eu ainda vou usar beijinho no ombro pra zoeira passar longe. Eu só posso perder no máximo 1 ponto de moral por cada carta. E assim eu encerro. Coroa, legal. Eu vou usar a carta Burp. Como eu não sei arrotar igual a ele só vai perder 1 ponto de qualquer forma. Menos 1 ponto. Cara, sai a hora que você quer. É Coca-Cola. Eu não bebo isso. Faz mal. Pode ir. É você? Não, peraí. Vou usar a marmota dramática aqui, que a marmota é... Toda hora? Não, tá baralhando essas cartas? Eu não tenho carro. Legal, é a mesma carta. Ai, cara, como eu amo a zoeira. A zoeira é boa demais. Ah, Ainda mais quando você consegue fazer coisas que a outra pessoa não. Isso é muito bom. Fale por que você ama a zoeira. O jogador alvo perde 3 pontos de moral, ou ele pode escolher perder 2 e dar uma carta a você. 3 pontos ou 2? Sim. Está empatado. Nem carta eu tenho. Minha rodada. Marmota dramática pelo lado. Comprei. Que deselegante! O jogador alvo perde 3 pontos de moral. Se ele atacar você antes do próximo turno, ele perde mais 1 ponto de moral. Peraí. Ah, mesmo assim não dá não. Pode ir, cara. Já gastei os 3 pontos. Não vai usar a marmota? Já gastei os 3 pontos. Ah, na verdade eu posso. Agora já foi. Já Pegou foi. tudo. Morra, Batman. Acabou? Tchau. Descarte uma carta da sua mão. Qual você quer que eu descarte? Eu acho que é essa. Essa? Essa. Basta. Pode jogar. E pode eliminar essa carta já. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro pra zoeira passar longe. Você só pode perder no máximo 1 ponto de moral por cada ataque. Usei a marmota porque não tem mais nada a fazer. Vou olhar as cartas que você tem certeza que ele vai comprar. Marmota do mal. Bom, minha vez. Pra mim tá bom. Eu descarte uma carta?
Vamos ver como é que funciona essa carta. Deixa eu entender. Deixa eu virar aqui a marmota. Olho de coelho, asa de galinha. Se você gosta de coca, dá uma risadinha. Não, você não gosta de coca? Eu posso comprar uma coca agora, não. Sou péssimo nisso, não sabe? Só uma coisa merda, tá parecendo um mosquito vibrando. Para, cara! Eu ri, tá bom. Eu vou cortar essa parte, tá? Ficou muito... Você riu! Para de fazer esse bico tipo você. Tá rindo, velho? Já era. Já era. Essa bochecha não engana ninguém, cara. Já era. Perdeu. Eu vou jogar o Aquaman fora. Você não vai fazer rir, você vai fazer Você já riu com 3 raiva. vezes. Você já riu 3 vezes. Já Está era. gravado. Ele riu. Isso aqui pra mim é rir. Ou bêbado. Mas é rir. Já era. Não ri. Troll. Deu uma zoada no jogador alvo. Ele perde 2 pontos de moral e mais 1 para cada jogador que rir, além de você. O máximo que o jogador pode perder é 4 pontos de moral. Tá bom, perde 2 então. Vamos fingir que você não riu. Nem do Bilbo Buceira. You shall not pass. Fechou seu turno? Não, vou usar marmota. Essa carta é boa pra jogar contra a Dai. Contra o Fábio. Você também, cara. Você riu. Não, Rica. Uhum. É mesmo que burrice é minha, né? Você vai quase perder, não vou te dar uma carta dele. Não, peraí. Por que você comprou a carta sem jogar moeda? Ah, joga aqui no meio, moleque. Joga aqui no meio, moleque. Coroa. Quer usar um ponto pra comprar uma carta? Quer? Ai, cara, como é uma zoeira. Fale por que você é uma zoeira. O jogador alvo perde 3 pontos de moral. 3? 3 pontos de moral. Ou ele pode escolher perder 2 pontos e dar uma carta a você. Bom, ou é uma zoeira, porque isso é ótimo, cara. Você poder zoar seu primo. Tá aqui a carta. E vou usar a carta curtir. Use essa carta no momento que o jogador perder pontos de moral. O jogador alvo perde mais 1 ponto Mas de como é que você moral. vai usar 5 pontos? Tudo bem. Ai, como eu tô bandido. Mas você não tem carta pra me dar. Tem, te dá uma moto dramática. Ah. É, isso foi o gameplay. Quem ganhou? Yo, bros. Joel. Aftermath, Ana e Eri e Vraza. Pessoal, deu pra entender como é que funciona o jogo. Dei uma olhada lá no Kickstart deles. Tem a real arte deles. Tem bastante coisa legal. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Dê uma força, tá quase acabando o kick deles. Eles disponibilizaram o print quase agora, então a gente demorou um pouquinho para fazer. Mas dê uma força, pessoal, bacana. O jogo é interessante, é legal. Quanto mais pessoas, mais legal fica. O deck inicial dá para 4 pessoas, porém tem algumas atualizações, por exemplo, a atualização do Pug, que dá para 6 pessoas, e tem uma que dá para 8 pessoas, e assim vai. É bastante interessante o jogo, tem várias opções de compra de deck. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir a Party Games bem aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal. É nóis. Peraí, cara. Tô colocando a Party Games aqui. Ah, sim. Nossa, Party Games é tão pequeno assim. Cabe na sua mão. Beleza. Falou, pessoal. Até a próxima. De novo? É. Eu gosto de falar até a próxima. Quem ganhou? Quem ganhou? Eu sou melhor e você não me ganhou. Me ganhou.